Olá, boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, estamos aqui de volta. Estamos na segunda parte, do capítulo 20, onde fala da influência moral dos médiuns. Semana passada nós vimos o item 229 e continuamos analisando a influência moral do médium, porque essa influência vai dar a sintonia que o médium vai precisar com os bons espíritos ou com aqueles espíritos malfazejos ou que querem apenas se aproveitar da situação, da brecha aberta pelo médium que não se preparou moralmente, que não está em sintonia com o bem. Então, na questão 230 desse capítulo 20, vai ser apresentada uma instrução. Então, a instrução seguinte nos foi dada, né, ao Allan Kardec a esse respeito por um espírito do qual já reportamos várias comunicações. Então, nós vamos repassar uma instrução dada por um espírito que já se manifestou anteriormente. Então, ele diz o seguinte: já dissemos, os médiuns, enquanto médiuns, não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a um outro ponto distante da Terra. Então ele está dizendo aqui que o médium ele é apenas um instrumento que a espiritualidade usa para a transmissão da mensagem, das instruções. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o seu aparelho. Então ele está fazendo uma comparação do médium com o telégrafo, que o telégrafo é aquele equipamento que se usava antigamente para transmitir as comunicações. O telegrafista usava o telégrafo para digitar as teclas, né, emitindo os sons para transmitir as mensagens. Então ele está fazendo a comparação aqui do médium como se o médium fosse o telégrafo. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o seu aparelho. Então, o empregado seria o espírito e o telégrafo o médium. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível. Nós sabemos também que a linguagem do pensamento é utilizada para as comunicações. E esse pensamento, a velocidade do pensamento, ela é muito maior do que a velocidade da luz que a ciência conhece, que nós conhecemos, que é 300 mil km por segundo. Nós sabemos que da dimensão enorme do universo, mesmo a nossa Via Láctea, da qual fazemos parte, para viajarmos de um ponto a outro da Via Láctea, nós teríamos que usar centenas, milhares de anos-luz, ou seja, viajando a velocidade da luz por centenas de anos para conseguir nos transportar de um ponto a outro da Via Láctea, que é apenas uma galáxia dentro de bilhões de outras galáxias. E que através do pensamento nós podemos estar aqui, como podemos, através do pensamento, estar no final da galáxia, ou de outra galáxia qualquer, da Andrômeda, de outra galáxia qualquer. Porque o pensamento
ele emite a nossa vontade, emite aquilo que nós estamos desejando no momento, que nós estamos imaginando no momento. Então é muito maior do que a velocidade da luz. Então essa linguagem do pensamento é utilizada pelos espíritos para transmitirem aos médiuns suas mensagens e instruções. O mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos ensinar por meio do aparelho medianímico. Então vamos repetir aqui. Através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico. Mas também, do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba algumas vezes a transmissão dos nossos despachos do além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por meio que lhes é contrário. Então, mais uma comparação aqui com a situação do telégrafo, que ele está dizendo que o telégrafo, para que ele cumpra a sua missão, às vezes, ele tem interferências atmosféricas que perturbam essa transmissão, a transmissão desses sinais, assim como as informações, as mensagens da espiritualidade, quando utilizam um médium que não está em condições 100% morais, que não é um bom médium, eles vão ter também esses obstáculos a serem vencidos, que são os defeitos morais desse médium. Ele não está preparado, ele não é um bom médium, então a sintonia dele não é uma sintonia boa. E isso causa uma grande dificuldade para que os bons espíritos transmitam a mensagem através desse médium. Não vai impedir, nós vamos ver aqui mais à frente, que mesmo um médium que não seja um bom médium, ele poderá ser utilizado pela espiritualidade em caso de uma emergência, porque os espíritos não têm no momento um bom médium, então ele se utiliza daquele médium que está naquele momento, naquela situação. Entretanto, o mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Então, aquilo que eu falei, mesmo tendo essas dificuldades todas, essa influência é anulada pelos espíritos superiores, para que seja viabilizada a transmissão dessa mensagem ou instrução. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médiuns pouco próprios a esses ensinamentos superiores. Então ele está dizendo aqui que mesmo aqueles médiuns pouco próprios aos ensinamentos são utilizados para que uma mensagem de importância filosófica, de uma importância de uma perfeita moralidade seja transmitida, mesmo através desse médium que não é tão apropriado para receber essa mensagem. Tudo isso em virtude da falta de um médium em condições perfeitas naquele momento. Ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, algumas vezes, por médiuns envergonhados de lhes terem servido de intérpretes. Então, da mesma maneira que a espiritualidade superior se utiliza de um médium que não
tem uma condição boa, por influência da sua condição moral que não é muito adequada, ele se utiliza desse médium para transmitir boas instruções. Também pode ocorrer que bons médiuns recebam mensagens que não sejam também muito adequadas, que lhes causam vergonha por estarem sendo utilizados por espíritos malfazejos, espíritos que se aproveitam, às vezes, de uma brecha que aquele médium deixou. Então, por isso envergonha o médium, porque ele sabe que ele está recebendo aquela mensagem que não é condizente com o trabalho, porque ele deixou que isso acontecesse. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam os espíritos semelhantes e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos, bons médiuns, numa palavra. Então, mais uma vez, nós vemos a responsabilidade do médium. Mesmo aquele médium que é considerado um bom médium, ele tem que tomar cuidado com a sua conduta para que ele não abra brechas para que aqueles espíritos zombeteiros que se aproveitam de uma brechinha, se aproveitem para transmitir uma mensagem que às vezes vai deixá-lo envergonhado. Da mesma forma, o médium que não é um bom médium, ele pode ser utilizado pela espiritualidade superior, caso não haja um bom instrumento para essa transmissão. Então, meus irmãos, semana que vem a gente continua ainda nesse item 230 para fecharmos esse capítulo 20. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.